Sim. Acho que agora a gente pode passar, então, para a professora Heloísa Paulo. Heloísa, Sim, podemos começar? podemos. Eu ia pedir para que a Isabela, ela manipulasse para mim o tá bom, PowerPoint. vou fechar aqui a minha câmera, obrigada. Obrigada, professor Mário Saleiro. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, para um evento que, por si só, pelos nomes e pelo que vai ser apresentado, merece toda a promoção e todo o reconhecimento científico. Eu vou apresentar um lado do modernismo mais ligado à questão da propaganda propriamente dita. Né? Então, vou falar um pouco dos artistas modernistas que entram no aparelho de propaganda, no Secretariado de Propaganda Nacional e no o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, que substitui este em 44, e um pouco, só uma pincelada, como é que esses modernistas também há uma dissidência dentro do movimento e que passam também para a oposição. Bom, no dia 28 de maio de 26, foi implantada uma ditadura militar que era completamente oposta aos ideais republicanos de uma república que durou muito pouco. Ela, na verdade, durou 16 anos. Né? Na primeiro slide, nós temos uma cena dessa consagração do 28 de maio, que vai servir muito para essa propaganda, porque mostra os dois elementos, os militares e o povo. Por quê? Porque o primeiro objetivo de grande parte desses militares era depor o governo e convocar novas eleições. Acontece que havia uma outra ala desses militares, muito mais conservadora, muito mais próxima ao fascismo, que vai favorecer a ascensão de setores mais conservadores, mais fascistantes, e que vão combinar com a criação de um partido único, que é o Partido da União Nacional em 32, e, finalmente, com a instauração do Estado Novo, formalmente instalado em 1933, com uma nova Constituição. Se vocês olharem o slide seguinte, vocês vão ver uma imagem muito característica dos anos anteriores à derrota do fascismo na Europa, que é o Salazar fazendo uma saudação fascista. Na verdade, há um teórico do fascismo italiano, o Volpi, que diz que o salazarismo é a forma mais próxima do fascismo italiano, mais pura do fascismo, porque, assim como o fascismo italiano é uma criação nacional e que se apropria desses valores nacionais para criar um ideal de nação e para criar um ideal de cidadania e de italianità, de italianos, o Portugal vai fazer a mesma coisa, vai se apropriar do que há de mais nacional para criar um ideal de cidadania e um ideal de portugalidade. É óbvio que para isso ele cria o Secretariado de Propaganda Nacional, e o SNI. No slide seguinte, nós vamos ver uma série de documentação criadas por esse Secretariado de Propaganda Nacional, que não só promovia eventos, mas também cuidava da censura e do controle de jornais e do controle de toda a informação, de toda a manifestação pública no país. Há um cerceamento que vai fazer com que as imagens contrárias àquelas que são propagadas pelo regime sejam apagadas da sociedade. Bom, o Secretariado de Propaganda Nacional surge com uma ideia muito nítida: fazer a propaganda e não ter medo de assumir o termo propaganda, como o Ministério de Propaganda nazista, por exemplo. E qual o objetivo? O objetivo é passar para o povo essa nova imagem do ser português, de como ser cidadão, muito oposto à imagem de cidadania que o republicanismo tinha, que era uma imagem participativa, mas fazer com que essa sociedade aceite essa imagem e se identifique
Para que haja esse processo de identificação, vai se usar muito o ícones da cultura popular, ou seja, é essa imagem do povo, dos costumes populares, numa imagem depurada, limpa, é que vai ser adequada a um ideal de cidadania não participativa, de uma ideia de nação que está acima de toda a sociedade, de todo o interesse individual. Então, nada contra a nação, tudo pela nação. São esses, mais ou menos, os parâmetros daquilo que vai ser chamado depois né, a cultura do espírito, né? A tentativa de cultuar o espírito do português para que ele seja uma imagem de um bom servidor do regime. Para tal, a gestão do Secretariado de Propaganda Nacional, a primeira gestão, é entregue ao modernista, Antônio Ferro. Na imagem seguinte, nós vemos o Antônio Ferro e o Salazar, a quando da entrevista que ele faz, né, em 1934, que vai ser publicada num livro chamado Salazar. A seguir, por favor. Né? Esse livro vai ser muito vai ter um impacto muito grande, porque nele o Salazar confessa um dado que vai direcionar toda a política do SPN, ou seja, politicamente só existe o que se sabe que existe, politicamente o que parece é. Então, é a construção de um ideal político, de um ideal de nação, de um ideal de cidadania, que esse secretariado vai se encarregar. Para tal, o modernista Antônio Ferro é o mais apropriado. Notem bem, o modernismo ele tem essa ligação com o povo e também a ligação não só com a oposição ao conservadorismo, né, mas ao conservador em termos estéticos, no caso, mas também uma ligação com a modernidade. E essa ligação com a modernidade, ela se dá de uma forma muito peculiar. Essa ligação com a modernidade, ela se dá através da terceira via, daquilo que não da negação do que é antigo em termos políticos. O que é antigo em termos políticos é o Estado liberal. E o fascismo surge aí como uma saída, como uma terceira via que vai agradar muito desses modernistas, inclusive o próprio Antônio Ferro. Por favor, o slide seguinte. A presença do Antônio Ferro dentro do secretariado vai favorecer com que vários artistas modernistas passem a participar desse Estado. Esse cartaz é de um artista extremamente conhecido, que é da Almada Negreiros, e é um cartaz para a Constituição de 23. E nota bem como esses artistas vão ser cooptados pelo regime, que lhe dá espaço não só para criarem, mas também para valorizar essa noção de povo que eles procuram preservar. É o povo em si, sim, mas é um povo limpo. Né? É um nacionalismo extremado, sim, mas de direita. Se nós pudéssemos fazer um paralelismo com o modernismo brasileiro, estaria muito próximo à vertente verde-amarelo, que surge com a Semana de Arte Moderna em 22, e da qual o Ferro vai participar, inclusive com uma peça de teatro chamada Maralto. Bom, a participação dos modernistas, né, não se restringe só aos pintores, mas mas abrange uma série de arquitetos, de escultores, né, que vão entrar para elaborar essa imagem do português e para elaborar essa política do espírito, a criação de um espírito eminentemente português, eminentemente adepto desse regime, e na qual a ideia do opositor é uma ideia do não nacional.
Então, olhe bem, existem várias facetas aí, vários eventos que são levados a cabo pelo SPN, de maneira a transmitir essa imagem, fazer com que essa imagem não só reflita uma leitura da realidade, a leitura que eles fazem da realidade da cultura popular, mas também que essa imagem chegue até a sociedade e chegue àqueles que eles consideram parte dessa cultura popular. Uma dessas realizações, por exemplo, é a criação do Teatro do Povo. No slide seguinte, nós vamos ver isto. O Teatro do Povo foi uma iniciativa criada em 1936 e cujo objetivo era levar a cultura ao povo. Ou seja, como diz o Ferro, numa das primeiras apresentações do teatro, o Salazar, além do pão vosso de cada dia, vai levar o sonho vosso de cada noite. Ou seja, são peças de teatro escolhidas em concurso e que são levadas em caminhões nas aldeias mais remotas de Portugal, onde se representam peças, geralmente são comédias, né, na qual esse ideal do português benevolente, do português obediente, do português adepto do regime, é consagrada. Uma das peças mais interessantes se chama Brasil, é uma das primeiras, e que conta a história do imigrante português que vai para o Brasil tentando enriquecer, mas que não consegue, e ele volta e é acolhido pela filha e pela mãe, e fica deslumbrado com o índice de desenvolvimento de Portugal. Essa temática vai se repetir diversas vezes, né? Esse arrependimento do sair ou arrependimento de lutar contra o regime. Esse Teatro do Povo vai ter um sucesso bastante razoável, né? Mas não é só a única iniciativa. Há uma outra iniciativa, ainda dos anos 30, que é o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal. O slide seguinte vai mostrar o cartaz de propaganda, né? Esse concurso ele começa a ser idealizado em 38, termina em 39, e elege a aldeia mais típica, que no caso é Monsanto. É uma aldeia no interior das Beiras, um rústico lugarejo de pedras. E por que ela é considerada a mais típica? Porque é a mais isolada. É a que contém os costumes mais que ainda não foram contaminados, né, pela sociedade, contaminados por essa vida urbana que pode levar até a revolta, por ideologias que não são nacionais, né? É a verdadeira imagem do povo, num povo que vive, como diz o Salazar, habitualmente, diferente daquele que perturbam a ordem e desfiguram, né, a Portugal. Notem bem, durante a escolha, né, concorrem várias aldeias. Monsanto é escolhida, e a imagem seguinte que vocês vão ver é da entrega do galo de prata para pôr na capela, no alto da capela de Monsanto. A figura é muito emblemática se nós olharmos com atenção a produção fotográfica e também há documentários, né, a respeito. É uma camponesa muito bonita, muito bem cuidada, com trajes de festa, diferente, com argolas de ouro, que nem é tão comum na região de Monsanto, mas na região do norte do Minho. É uma imagem limpa, que eu chamo. É uma imagem limpa porque não é do camponês normal, não é de uma mulher camponesa que carrega fardos fardos em carros de boi, não é uma imagem de um camponês que anda descalço, não é uma imagem de camponês que perde os dentes muito cedo por causa de uma alimentação horrorosa. Essa imagem idílica de Portugal é a imagem que vai ser jogada não só em Monsanto, ou seja, eles são ideais, mas há os mais iguais, que servem para justificar essa propaganda, mas é uma imagem que também vai ser jogada para fora, né? É essa imagem que se tem de Portugal no exterior,
e, sobretudo, nas comunidades imigrantes, que esquecem muito rápido a realidade rural portuguesa. E essa imagem vai ser vinculada no exterior através das exposições internacionais. E na exposição de Paris, em 1937, esse ideal de cultura popular, de país à beira-mar plantado, de país em paz, onde há uma harmonia social, onde o corporativismo dá certo, porque cada um ocupa o seu lugar na escala do trabalho e se satisfaz com essa divisão feita pelo regime, vai ser levado a um ponto mais alto. Né? O cartaz da exposição de Paris revela o conteúdo modernista que passa por essa exposição. O cartaz é o seguinte, Isabela. Então, revela, e Portugal vai responder muito a esse chamado. O pavilhão português da exposição é de um arquiteto, do Keito do Amaral, arquiteto modernista. O pavilhão está a seguir. O pavilhão é a seguir. É a beira-mar, né? a beira de Sena, né? Representa essa ligação do país com o mar também. Na entrada do pavilhão, nós temos a evocação dos símbolos portugueses, é o slide seguinte. As 4 quinas, que são as 4 quinas, os castelos, a caravela, a evocação do sol, tudo numa linguagem que foge ao classicismo e se aproxima muito a uma linguagem modernista estilizada. São vários os arquitetos que participam dessa apresentação, dessa exposição, são chamados a participar. Uma das obras apresentadas, que é o Lisboa em 1000 cores, que está a seguir, do ceramista Paulo Ferreira, ele é premiada como um belo exemplo dessa conjugação da cor, da leitura moderna e do tradicional português, né? Que vai sempre balizar essa leitura do moderno em Portugal. Né? Além disso, esse painel, como um local eminente de propaganda do regime, a exposição de Paris vai apresentar um filme chamado Revolução de Maio, de Antônio Lopes Ribeiro, e com o argumento do próprio Antônio Ferro. O curioso desse filme é que ele é o único filme eminentemente de propaganda do regime, produzido pelo Secretariado de Propaganda Nacional. E ele demonstra também a ligação dessa propaganda com o que há de mais moderno e à-vanguarda produzido no cinema. A história de como sempre, como eu já falei anteriormente no Teatro do Povo, é a história de um oposicionista que participa de um movimento contra o regime que de fato ocorreu em fevereiro de 27 e que volta posteriormente para continuar a obra contra o regime e que se vê surpreso pelo progresso que Portugal teve, que na hora H de hastear a bandeira, que seria o sinal para a Revolução, se arrepende. Todo o filme tem cenas que lembram muito a produção do Eisenstein. A cena seguinte, né, é uma cena do povo, né, na inauguração do navio Dão, no meio esse cidadão aí de boné e fato claro é o revolucionário. E toda a montagem desse filme, que mescla documentarismo e cinema de ficção, e mistura as duas vertentes de leitura cinematográfica, tendem a deixar passar o que é de mais moderno, ou de mais avançado em termos de cinema. Isso prova a vanguarda que o SPM está tendo.
A imagem mais concreta dessa para o exterior vai ser as exposições do duplo centenário de 1940. É duplo centenário porque é a fundação de Portugal, em 1140, e a restauração de Portugal. Notem bem, esse é um cartaz também do Almada Negreiros. E toda a evocação do passado é feita num estilo completamente moderno, completamente que foge às regras do classicismo. Essa exposição, né, ela vai, e aí tem o mapa da exposição, para quem conhece Lisboa, ela vai ocorrer em frente aos Jerônimos. Os Jerônimos até então eram zonas pantanosas, que são reaproveitadas, os jardins são feitos na altura, né? E toda a estrutura dessa zona de Lisboa é modificada para receber uma exposição que é muito diversificada, que tem pavilhões dedicados ao povo português, tem pavilhões dedicados à colônia, que seguem uma premissa muito popular, né, nas exposições coloniais realizadas, ou seja, são trazidos negros de África, Angola, Moçambique, e postos para reproduzir o seu cotidiano em casas, em choupanas, que reproduzem o seu habitat natural, ou pelo menos tentam reproduzir o seu habitat natural, uma leitura do seu habitat natural, e as aldeias portuguesas, onde também apresentam minhotos, algarvios, todos eles também representando tarefas do seu cotidiano. Na verdade, é uma grande propaganda para o exterior. Nós estamos em 1940, a Europa está em guerra. Chegam a Portugal milhares e milhares de refugiados buscando a saída para os Estados Unidos ou para a América Latina. A propaganda fundamental disso é que Portugal é um oásis numa Europa em guerra. O regime consegue salvar todos aqueles que são genuinamente portugueses, ou seja, os salvam de quê? Da guerra. Posteriormente, vai haver até manifestações que agradecem Salazar ter livrado Portugal da guerra. Notem bem, dessas aldeias portuguesas, principalmente do Centro Regional da Vida Popular, que é do arquiteto Antônio Maria Veloso Reis, né, vai sair posteriormente o que vai ser conhecido e que existe até hoje como Museu de Arte Popular. Na imagem seguinte, nós vemos essa aldeia, essa reprodução da aldeia portuguesa. São reproduzidos cenários em gesso e as pessoas ficam lá para serem visitadas. Nos seus trajes típicos, os visitantes passam e apreciam essa imagem tão limpa da realidade rural portuguesa. A outra imagem seguinte revela essa intrusão do modernismo nesse Portugal tão rural, tão tradicional. É o Espelho d'Água e o Centro Regional da Vida Popular, que vai ser o futuro Museu de Arte Popular, e o Pavilhão dos Descobrimentos, que foi feito em gesso, mas que foi reproduzido depois em terra. São todos dos arquitetos, como eu já falei, Antônio Maria Veloso Reis Camelo, que representam o estilo já citado também do português suave, o monumental, mas que guarda essa ligação entre o moderno e o tradicional. No Museu de Arte Popular, nós temos uma outra obra que significa essa ligação do modernismo ao ideal de cultura popular. O slide seguinte mostra um painel de Estela de Faria. Seguinte, o Museu de Arte Popular, a entrada atual, e dentro tem também... Heloísa, só um minutinho, faltam 5 minutos, por favor. Tá bem, vou acabar rapidinho. Já Tem o painel da Estela de Faria, que eu pediria para acelerar.
né, com a representação de todas as danças e culturas no estilo bem estilizado. E essas não só as realizações, há também outras realizações destinadas a um público mais culto. Aí vamos no slide seguinte, né? Esse também, desculpe, é um cartaz feito pela Maria Kay, que já foi citada no outro painel, sobre a Exposição Nacional de Floricultura, que vários outros eventos são promovidos no sentido de despertar o bom gosto, né, e esse gosto tão refinado do Estado Novo, mas é uma produção voltada para a elite. Seria a revista Panorama, que vem a seguir, né? E a revista Atlântico. Essas duas revistas reúnem, a Atlântico é feita em colaboração com o Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil, né? Que é o slide seguinte. Essas duas revistas reúnem nomes como Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Érico Veríssimo e Vitorino Nemésio e tantos outros. Por fim, vamos falar rapidamente só dos dissidentes modernistas, são ligados, sobretudo, a uma a segunda vaga do modernismo, e dentro dessa segunda vaga, dentro dessa dissidência que começa a aparecer, nós temos uma obra do próprio Almada Negreiros, tá? Que foi feita no Cajal de Alcântara, que já mostra uma leitura diferente desse povo, né? É um marinheiro conversando com uma senhora não muito católica, vamos por assim, e que faz parte de um painel imenso que mostra pessoas camponeses mais reais possíveis, e também obras que passam a retratar outra realidade, além dos camponeses felizes, como, por exemplo, as obras do Arlindo Vicente, vem a seguir, é o último slide, né? Que retrata uma família cigana e que foge muito, né, à leitura daquele povo sorridente e feliz, que curiosamente, foi feita por um pintor que se candidata à oposição pelo Partido Comunista nas eleições de 58. Nós temos essas duas leituras do modernismo, foi muito rápido, mas creio que pelo menos ter deixado um painelzinho em que poderíamos falar a respeito. É só. Desculpa, o último cartaz também é do Júlio Pomar, que é para uma candidatura anterior, que é de 49, que é a caricatura do candidato da oposição, que é o Nelson Mate, e que já mostra essa virada, né? Pelo menos é a parte mais visível dessa dissidência do movimento modernista em Portugal. Obrigada e desculpe lá, estou tomando tanto tempo. Obrigada, Heloísa, foi ótimo. Sempre falta tempo, né? Para a quantidade de coisa que a gente tem para falar. Não dá. Nossa, maravilhoso, assim, ver toda essa, né? Como o modernismo entrou dentro desse governo, né? Foi realmente assim, né? Ele foi o caminho que o Salazar encontrou para convencer as pessoas e como o modernismo, né? Foi usado para isso, né? Abraçou, né? Essa questão política e aí, fazendo até uma relação com a palestra do professor Saleiro, né, eu fiquei, né, pensando aqui como seria interessante também a gente ver os cartazes dessa nova maneira de morar, né? E também que foi bem naquele momento, e como, né, esses cartazes eles estariam sugerindo e convencendo esses portugueses, né, felizes, e né, eles indo morar na cidade também, não só valorizando as vilas rurais, mas como eles estariam também, né, nessa nova arquitetura, ocupando essa nova arquitetura. Não, existe um movimento chamado Casas Populares, né, que são casas feitas para setores muito pobres da população, em que você tem um quarto, uma sala,
uma cozinha muito pequena, e atrás você tem um lugar para o galinheiro, que é essa evocação rural, e isso acontece em cidades como Coimbra. Aqui tem um bairro popular que era chamado Carmona, que agora é Norton de Matos, em homenagem ao primeiro candidato oposicionista. Você tem na Guarda, e você tem em várias partes do país esses bairros. Seria o Saal? Não. O Saal também foi um movimento também de habitação popular, eu acho que da década mas de 70. essa é comandada pelo próprio regime. Ah, sim. Tá? Esses são arquitetos do próprio regime, é uma iniciativa se não me engano, ainda é do Pacheco Pereira, o primeiro grande idealizador de toda a mudança em Lisboa arquitetônica, que marca essa virada para o Estado Novo. O Saleiro está me corrigindo aqui, que o Saal é dos anos 70, então já é da abertura, né? Justamente. Já é após 25 de abril. Quer comentar alguma coisa, Saleiro? Não, assim, é bastante interessante essa pesquisa da Heloísa Paulo, que ela mergulha profundamente nessas questões, na produção desse design também, né? Intrinsecamente no discurso dela, a gente nota a representação do design, da comunicação visual da época do salazarismo, digamos assim. É claro que há os rebatimentos arquitetônicos, é claro, Portugal e o mar, Portugal, a água, quer no movimento de 1940, na exposição de Portugal, do mundo português, justamente ali naquela região, como também na participação da Exposição Internacional em Paris. Então, essa proximidade com a água, essa legitimação dessa conquista, né? E que está na esfera armilar, está dentro do arcabouço da fundamentação toda do que é ser português, indiscutivelmente. Parabéns, Heloísa. Brilhante, adorei, fiquei emocionado. Meu lado português fica assim completamente bem interessante mesmo. O seu discurso. A Lívia Tinoco, ela coloca aqui um comentário, né? Que a palestra deixou muito claro para mim a diferença de Lina Bobardi, que procurava deixar claro entre o nacional popular que ela encontrou na Bahia e o nacionalismo fascista que ela costumava abominar. Aí o Rodrigo Mendes, né? Me parece tanto que em Portugal como no Brasil o modernismo foi fundamental para a construção de noção do povo, né? Embora indiferente nos dois países. Portugal foi mais uma atualização. Quer dizer, existia uma noção de povo que era de uma elite, porque você tem, desde o final do século XIX, pintores como Malhoa retratando já o povo. Só que isso era uma elite. O povo mesmo não se via retratado. E o SPN vai fazer essa transposição, né? Vai mostrar que ele também tem lugar. O Fernando Rosas tem um livro chamado que questiona a continuidade do salazarismo. Eu acho que uma das razões da continuidade do salazarismo é esse efeito tão forte da propaganda, né? Da ocultação da verdade pela censura e também do oferecer uma nova imagem que fala tão ao gosto, né, da sociedade portuguesa. Obrigada, Heloísa.